Oi, nono ano. Dando início aqui continuando o nosso assunto sobre Europa, vamos falar agora dos blocos europeus, blocos econômicos europeus. A gente já viu um pouquinho no começo do ano isso, e eu acho que vocês já sabem bastante, mas vamos dar uma revisada, né? Primeiro de tudo, o que foi a Benelux para a União Europeia? O que foi, qual o objetivo? A Benelux foi a primeira organização econômica do continente europeu. O objetivo era ampliar as relações comerciais entre os países membros. Quem era membro da Benelux? Bélgica, Holanda, Países Baixos, né? E Luxemburgo. Bélgica, Holanda e Luxemburgo formavam o Benelux, que foi o primeiro bloco econômico que daria início à União Europeia, reduzindo até e eliminando as tarifas alfandegárias nas trocas comerciais. O objetivo, como eu já falei, era ampliar as relações comerciais entre os países membros. Foi a primeira organização econômica do continente europeu e a partir daí surgiria o primeiro empurrão para formar a União Europeia, a partir do Benelux. Depois surgiu o SECA, né? Como a gente pode falar, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, certo? Então, o que foi a SECA, né? A criação do SECA, desse bloco econômico, foi importantíssimo para garantir a paz entre os territórios. Potências historicamente rivais discutiam muito sobre muitas coisas. E foi fundamental o apoio ao desenvolvimento econômico do bloco, que se tornaria depois a União Europeia. Então, o SECA foi a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, tá certo? E foi muito importante para... desculpa. Esse primeiro passo foi importante, porque o SECA era composto por França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Itália, Alemanha Ocidental, tá certo? A importância para a criação dele para a União Europeia foi muito grande. A partir dele também se construiu a União Europeia, tá bom? O que foi o Tratado de Maastricht, né? O que foi esse Tratado de Maastricht? Para quem não sabe, aqui a gente vê um cara lendo no jornal essa notícia sobre o Tratado de Maastricht e o que ele trouxe para o mercado comum europeu de diferente, né? O que foi? O Tratado de Maastricht, ele promoveu a união econômica e monetária do continente. Então, todo o continente, o Tratado de Maastricht foi um tratado que fez com que a união econômica e monetária do continente europeu se estabelecesse. Nesse tratado se consolidou a livre circulação de mercadorias, serviços e capitais, além de ser instituída a livre circulação de pessoas. Então, foi aí no Tratado de Maastricht que foi incluída tudo isso que existe hoje, a livre circulação de pessoas, de mercadorias. Foi uma mudança muito grande, né, para o mercado comum europeu. Ele trouxe essa união econômica, a união monetária e a população inteira houve essa mudança. Todos os países pertencentes à União Europeia juntos nesse momento de forma econômica e monetária. Foi um passo muito importante no Tratado de Maastricht. E formou a zona do euro, né? O que seria essa zona do euro? Seria um conjunto de países da União Europeia que adotaram o euro como moeda, porque nem todos adotaram, né? Mas desde 2015, 19 países adotaram o euro como moeda única. Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Então, todos esses países em azul, eles adotaram. 19 países adotaram o euro como moeda única. Tá certo? Nem todos adotaram na Europa, mas a maioria adotou. Essa zona do euro seriam isso. É importante, né, a gente saber disso. E tudo isso começou com o Tratado de Maastricht. E a ceia, eu acho que vocês já sabem,
lembram, né? O que era a CEI, que era um bloco econômico formado pela Rússia e pelos países que formaram a antiga União Soviética. Todos os países que pertenciam à União Soviética e estavam em processo do socialismo para o capitalismo. Então, a CEI é a Comunidade dos Estados Independentes. Ele foi um bloco econômico criado para integrar a economia dos países da região e ajudar nessa transição entre o socialismo para o capitalismo, né? Foi muito importante essa criação do bloco da CEI para ajudar. Quem não estava na CEI eram os 3 países, Estônia, Letônia e Lituânia, né? Mas o restante estava. E foi muito importante esse bloco para ajudar esses países nessa transição também, né? Para afirmar a economia desses países que estavam saindo da União Soviética. Aí a gente se questiona, né? Quais os principais objetivos da União Europeia esse tempo inteiro? A União Europeia, quais os principais objetivos dela? Promover a economia da região, né? A União Europeia, ela tenta aperfeiçoar a infraestrutura, melhorar a rede de transporte, telecomunicação e energia, garantindo políticas comuns para a população, pesquisa, desenvolver o aspecto social dos países e diminuir a desigualdade entre os países pertencentes à União Europeia. A União Europeia também tem como objetivo permitir aos cidadãos que circulem e fixem residência livremente em qualquer um dos países membros da União Europeia, padronizar políticas trabalhistas no combate ao crime de imigração também nos países pertencentes à União Europeia, adotar um sistema único de defesa de proteção ambiental. As leis ambientais na União Europeia são bem severas. E adotar uma moeda única, que é o euro, para fortalecer a integração dos países e diminuir a hegemonia da moeda norte-americana. Então, esses são alguns dos objetivos da União Europeia, tá certo, pessoal? A gente já viu no começo do ano, mas vamos relembrar, né? O que é o Brexit? O Brexit Exit é a saída da Grã-Bretanha, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. Aí a gente se questionou, vocês fizeram até um textinho. Eu li esses textos com o maior carinho. Sei que vocês lembram disso, mas é bom a gente relembrar agora que a gente está falando desses blocos econômicos da Europa. Como foi afetada a União Europeia por essa saída da Grã-Bretanha, por essa saída do Reino Unido, né, da União Europeia? A União Europeia foi afetada pela saída da União Europeia, do Reino Unido? Como foi que afetou? O Brexit afetou como a União Europeia, né? Como foi que ficou afetada a União Europeia por esse Brexit? Foi um processo inédito, nenhum país tinha saído ainda da União Europeia. As consequências foram imediatas, né? Muitas consequências. Mesmo tendo sido votado pela população, mas foram consequências muito grandes. A questão da economia da União Europeia cai, parcerias econômicas, mas a União Europeia já tinha buscado esse distanciamento, o Reino Unido já tinha buscado esse distanciamento da União Europeia já há muito tempo, né? Era uma das questões, uma das vontades do Reino Unido, era de sair da União Europeia. Então, desde 2016 que vinha esse processo. E eu quero que vocês pesquisem sobre isso, né? Quais são os pontos que foi que mudou na União Europeia por causa da saída do Reino Unido? Quais as consequências, né, do Brexit para a União Europeia? Então, a gente tira as dúvidas amanhã. Um beijo.